É um trabalho em que eu te levo por muitas horas de aula. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas é uma aula tão comprida. Por que a aula é comprida? Porque ela ainda não atingiu o ponto pelo número de palavras que gera um coeficiente específico, não é a palavra porque está falando, palavras que se ligam, levando um coeficiente informativo, que quando eu termino a aula, eu termino quando ela acaba. Ela acaba quando eu atinjo esse padrão de energia suficiente, que eu sei que aquilo gerou um efeito, se você prestou atenção, né? A questão é que a pessoa não pode estar assistindo isso, andando na rua, ouvindo apenas, porque tem sempre slides carregados de informação, muito mais do que vocês vão ver hoje, quem não é meu aluno. Os slides são carregados de imagens para que vocês possam ver, ouvir e transformar através de um trabalho duplo, né? Então, eu não faço slides porque eu tenho mania de professora. Eu tenho mania de professora, mas eu faço slides porque você tem duas formas de cognição conectadas, dois órgãos sensoriais, recebendo energia através da palavra falada e palavra escrita. Então, existe um trabalho cerebral que é feito não só no seu cérebro, na sua mente, através disso. Então, vamos lá. Por que odiamos ouvir a verdade? Especialmente se envolve saber de algo que precisamos mudar ou melhorar. Um conceito chamado dissonância cognitiva nos dá uma resposta. Ela ocorre quando alguém tem duas crenças psicologicamente inconsistentes que criam uma tensão mental desagradável. Então, aqui está um dos livros mais antigos e mais respeitados no assunto, Joel Cooper, né? E tem outros que eu vou citar. Então, o que é dissonância cognitiva? É a maior armadilha e problema enfrentado pela humanidade. Porque tudo que nos deram foi baseado em criar antagonismos, em criar polaridades. E com essas polaridades surgem os credos, e os credos tendem a estar mais para uma polaridade do que para outra polaridade. E quando você se ouve que a polaridade X ou Y não é a mais adequada por causa disso, por causa daquilo, surge a dissonância, que é a dor pela verdade. Essa dor que é gerada, é uma dor emocional que a pessoa reluta. Ela tenta fazer de tudo para que aquilo não seja verdade, inclusive matar. É por isso que nos webinários que eu já, acho que foi na turma 2 do Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, eu falei sobre 40%, em torno de 40% a mais de pessoas que são religiosos, fervorosos, são capazes de matar. Eles saem de um estado de extrema religiosidade, então no mínimo 40%, para dizer que são bons porque o Deus deles é maravilhoso e então tudo é melhor, para quando colocados em confronto, ou quando lhes é mostrado que foram enganados, eles saem desse estado para um estado de até matar. Isso acontece porque a dor de matar é menor do que a dor de aceitar que ele pode estar errado, né? Então veja como a coisa é complexa e como se constrói incluso, como se constroem terroristas no mundo, como eu cheguei a abordar no webinar anterior. E nesse webinário eu não vou focar por aí, vocês vão ver outra coisa, né? Que tem a ver com isso, mas de outra forma. Se você juntar todos os webinários, né? Então são 3 webinários de conteúdo para 4 em cada lançamento. Então, se vocês juntarem todos esses webinários, vocês têm um banco de dados absurdo. Imagina o que tem no curso, né? Então, os webinários são pitadas perto do curso. Por que as pessoas que fumam continuam a fazê-lo, sabendo o quanto é ruim para elas? O que leva as pessoas a cometer adultério, apesar de acreditarem que isso é errado? Qual é o resultado dessa contradição na mente? Isso foi o professor Russell H. Fazio, da Universidade do Estado de Ohio, PhD.
A dissonância cognitiva tem sido uma teoria importante e influente desde que Leon Festinger publicou seu trabalho clássico em 1957. É conhecida por todos os psicólogos sociais. Em última análise, a dissonância tornou-se uma das expressões mais popularmente conhecidas de insights psicológicos sociais, abrindo caminho na literatura sobre o comportamento do consumidor frente à saúde e à economia, e tornou-se uma explicação frequentemente usada de comportamento político e na imprensa e nas revistas populares, né? Então, aquela história, o homem tá fumando, prometeu pra mulher que não ia fumar mais, ela chega com o filho, mais cedo a imagem, né? E ele esconde a mãozinha lá atrás. Então, aqui ele acabou de gerar a mentira. A mentira gera atos encobertos que geram respostas e muitos casamentos acabam simplesmente porque gera padrões, que é uma bola de neve, que eu explico isso num outro curso chamado Mente Próspera, né? E que até a esposa às vezes nem entende o que está acontecendo, que eu virei bruxa, de repente eu era o amor da vida dele, de repente eu virei bruxa, e ela nem consegue entender o que aconteceu, isso se chama uma mente aberrada, né? Que foi gerada através de um conflito primário que se chama dissonância cognitiva. Por exemplo, aí a redução das estratégias, o pessoal então, em vez de fumar, passa a chupar um pirulito, ou então busca um cigarro light. Por que te oferecem cigarros lights? Ou surgiu aquelas comidas lights, né? Ou chocolate light, que é o meu caso, são ruins, nem pego porque não tem gosto nada. Já aqui, né, melhor ir direto. E por que eles oferecem isso? Porque os que trabalham na mídia, trabalham no marketing, trabalham para vender coisas na parte da economia, do comércio, capitalismo, etc., sabem muito bem que essas informações são preciosas e a pessoa numa dissonância cognitiva vai comprar outros produtos. Então, é gerado dissonância cognitiva de propósito. Certas coisas são faladas em propagandas ou em produtos, até a própria marca gera uma coisa de informação sobre um produto seu, porque ela já quer começar a matar aquele produto e surge com outro, né? Utilizando o processo da dissonância cognitiva para que você compre o produto. Então, como a mudança de atitude acontece? A teoria da dissonância cognitiva de Festinger, 1957, foi o primeiro, né? Sugere que temos um impulso interior para manter todas as nossas atitudes e comportamentos em harmonia. Então, queremos manter em harmonia. Queremos viver com algo que seja o conto de fadas. O homem deseja o conto de fadas, né? E para isso ele tem que evitar aquilo que possa quebrar o seu conto de fadas, que possa gerar a tal da dissonância. Então isso é conhecido como o princípio da consistência cognitiva. Eu vou fazer de tudo para justificar. O meu Deus melhor que o seu, né? O meu cigarro mata menos que o seu cigarro, né? Então eu vou começar a fazer justificativas. O meu presidente o meu político que eu estou apoiando, esse é honesto, esse é bom, esse tem a alma e veio para a terra para fazer tudo de bom para nós, né? Então essa afirmação dessa forma é a necessidade do conto de fadas, que está ligada com a necessidade do Messias, que está ligada com a necessidade dessa consistência cognitiva. Então, quando há uma inconsistência entre atitudes ou comportamentos, que é a dissonância, algo deve mudar para eliminar a dissonância. Então, vai haver reações. Pessoas que reagem violentamente, né? E que começam a xingar o outro de qualquer coisa. E eles estão completamente sem dados, sem base, sem informação, o que está xingando. Lhe contaram um conto de fadas, embasado apenas em mentiras, e ele acreditou. Então, se ele acreditou, o que ele vai fazer agora? Né? Ele tem que fazer alguma coisa. Daí que a única forma dele fazer alguma coisa, note bem, isso é tudo de propósito.
Isso foi criado dessa forma, foi manejado dessa forma, para que se faça alguma coisa contra o outro. Então, no curso Segredo dos Deuses, a Verdadeira História da Humanidade, eu conto quantas guerras de 30 a 100 anos foram feitas contando-se coisas que tinham a ver com o processo de gerar a dissonância cognitiva, quebrando aquela consistência cognitiva perfeita do conto de fadas, e o povo ignorante, na sua crença, querendo manter a sua verdade no meio daquela toda mentira, vai e mata o outro, né? Então, quando há uma inconsistência entre atitudes ou comportamentos, dissonância, algo deve mudar para eliminar a dissonância, foi o que eu falei. Aí, olha só esse slide. Mentiras sinceras me interessam. Então, você tem lá, mentiras confortáveis, a fila. Mentiras confortáveis, a fila tá enorme. Eu vou começar a vender um pacote de cursos de mentiras confortáveis. E eu sei que eu vou vender muito, né? Mas eu te vendo pacotes de cursos com verdades desagradáveis para os que têm esse contexto de querer viver na mentira, né? E, portanto, ele tem que entrar na fila de mentiras confortáveis. Mas eu te vendo um pacote que é para você passar a enxergar as mentiras confortáveis e aquelas que são mentiras nem tão confortáveis assim, né? Então, aqui está o livro do Leon Festinger. A dissonância pode ser reduzida de 3 maneiras. Mudar uma ou mais atitudes, comportamentos, crenças, etc., para tornar a relação entre os dois elementos uma consoante. Quando um dos elementos dissonantes é um comportamento, o indivíduo pode alterar ou eliminar o comportamento, o que às vezes é doloroso para a pessoa, né? No entanto, esse modo de redução de dissonância frequentemente apresenta problemas para as pessoas, já que muitas vezes é difícil para as pessoas mudarem respostas comportamentais bem aprendidas. Por exemplo, deixar de fumar, eu sei, deixar de comer bolinhas da Lindt de chocolate. Adquirir novas informações que superem as crenças dissonantes, né? Uma vantagem maior frente àquela. Essa é a maneira que te tiram de uma dissonância cognitiva e te colocam em outra dissonância cognitiva, é te oferecendo uma vantagem maior. Ninguém quer trocar por uma vantagem menor, ou seja, para ter que fazer mais esforço. Então, se eu tenho que fazer pouco esforço no meu conto de fadas, na minha mentira totalmente dissonante, leve, eu prefiro, né? Quem prefere? Prefere aquele que, de fato, quer ser enganado e acha que tem alguma vantagem nisso. Aí depois manda uma mensagem para Maria Pereira. Maria Pereira, como eu posso aumentar a consciência? Como eu posso acender a minha consciência? Bom, para começar, viva na verdade. Aceite a verdade, né? A verdade tem muitas facetas, então você tem que ter muito conhecimento. Então você tem que ter uma dedicação para encontrar a verdade, porque a verdade não vem numa pílula, ela não vem no vídeo de 12 minutos, a verdade vem em níveis e camadas, é como uma cebola e você descasca para achar. A verdade tem muitos véus e dá trabalho você entender isso, que não é uma coisa. São coisas que estão juntas, empacotadas juntas. Essa é a verdade. Por exemplo, saber que o fumo causa câncer de pulmão causará dissonância se uma pessoa fumar. No entanto, novas informações com pesquisas que não provaram definitivamente que fumar causa câncer de pulmão pode reduzir a dissonância. Então, todo o tempo se fornecem manipulações de pesquisas, manipulação de dados, para que se torne mais confortável para você não ter que fazer nada. Por exemplo, vacinas, manipulações de dados, implantação de vírus para causar o efeito e para justificar o fato de então não se ter que fazer nada e por aí vai, né?
Então, reduzir a importância das cognições, ou seja, crenças e atitudes, é um ponto fundamental para você não cair nisso. Crença, atitude, a fé no que te dizem, nos outros, na persona. Então, se você diminuir isso, você já começa a ver melhor as coisas. Uma pessoa pode convencer-se de que é melhor viver para o hoje do que economizar para o amanhã. Exemplo. Então, ela vai estar gerando uma dissonância cognitiva quando ela chegar na vida, né, mais adulta e começar a ver que ela está sem dinheiro para o futuro. Isso vai gerar um problema para ela. Ela vai começar a negar muitas coisas, vai começar a justificar através de outras e pode até gerar o ato encoberto contra si mesmo, aonde ela vai e destrói a vida dela toda para justificar, então, não chegar ao final e ver que ali é que ela errou. Em outras palavras, ela poderia dizer a si mesma que uma vida curta, cheia de prazeres, fumegantes e sensuais é melhor do que uma vida longa, desprovida de tais alegrias, né? Encontra o caminho do meio. Desta forma, ele estaria diminuindo a importância da cognição dissonante. Então, todo o trabalho que as pessoas vão fazer é tentar negar que estão erradas para não caírem nesta dor. Observe que a teoria da dissonância não afirma que esses modos de redução da dissonância realmente funcionarão. Apenas que, isso é de pessoa para pessoa, né? Apenas que indivíduos que estão em um estado de dissonância cognitiva tomarão medidas para reduzir a extensão de sua dissonância. Ou seja, vão fazer de tudo para provar que eles estão certos. Isso é o mais importante para você entender. A teoria da dissonância cognitiva tem sido amplamente pesquisada em várias situações para desenvolver a ideia básica com mais detalhes de vários fatores que foram identificados e que podem ser importantes na mudança de atitude. Então, veja os jovens, ou até, vamos lá mais para trás, os adultos de hoje, que foram os jovens do passado, que foram informados através de uma escola com partido, que só a esquerda era boa. E nunca lhes contaram a desgraça que aconteceu no mundo com a esquerda. Esses dados foram removidos. Só se apontou o que aconteceu, né, de um outro lado, e que tem coisa ruim para mostrar, obviamente, e mostrar, mas não apontaram o que aconteceu desse lado. Eles crescem e veem que começam a ser combatidos, as suas ideias começam a mudar, as informações começam a aparecer, né? As coisas começam a ser informadas de maneira diferente, eles entram em pânico. Aí chega alguém e se aproveita disso, alguns, e dizem, ó, você vai ganhar dinheiro se você combater isso aqui, tá? Você não é a favor disso? Ah, eu sou. Então, a gente tá com você. A gente vai impulsionar você com grana para você ir contra tudo aquilo novo lá que estou falando. Você vai? Ele fala, eu vou. Ai, que bom, assim eu posso provar o quanto eu estive sempre certo. Né? Bom, acabou de achar algo próximo a um terrorista e isso está implantado em tudo que é lugar. Então, a teoria da dissonância cognitiva tem sido amplamente pesquisada em várias situações para desenvolver a ideia básica com mais detalhes. E vários fatores que foram identificados e que podem ser importantes na mudança de atitudes. Então, as pessoas têm várias maneiras de reduzir a dissonância que é despertada ao tomar uma decisão, que é Festinger, 1964. Uma coisa que pode ser feita é mudar o comportamento. Como observado anteriormente, isso geralmente é muito difícil. Então, as pessoas frequentemente empregam uma variedade de manobras mentais. Por exemplo, igrejas evangélicas começaram a ser combatidas, falavam que era isso, que era aquilo, que o pessoal era, né, crente demais, que era isso, que era aquilo, que era o outro, você sabe o que falavam, né? Aí as igrejas evangélicas acharam uma forma de ser cool, né, nos Estados Unidos, ser legal. Aqui é a igreja que o Justin Bieber gosta de ir, eles fazem um show hollywoodiano ali, então eles têm uma forma de dizer, bom, embora esteja me massacrando, isso na minha cabeça não é legal, não tô gostando, eu tô indo lá por causa do show. Ah, eu vou lá, não, nem por causa da igreja em si, eu vou por causa do show. Nossa, é muito legal o show deles. Então isso te dá
aproveitar a dissonância cognitiva e gerar uma nova forma de implante. Não quer dizer que não é legal você ir lá e ver o show. Não é isso que eu estou falando. Você entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esse é o mecanismo para fazer com que se reduza a rejeição de um culto evangélico, por exemplo. Então, uma forma comum de reduzir a dissonância é aumentar a atratividade da alternativa escolhida. Então, você tem que aumentar a atratividade da alternativa escolhida. É o caso da igreja do Justin Bieber. E diminuir a atratividade da alternativa rejeitada. Então, as outras têm que ser chatas. Pô, você vai na igreja, aquela coisa negativa lá, você entra, o povo lá crucificado, aquela visão das gárgulas penduradas em cima do telhado e dos muros. Você vem aqui na minha igreja, ó, legal, a gente sai numa boa. Então, isso é diminuir a dissonância cognitiva e atrai mais público que antes estava na dúvida e agora volta, tá? Então, Brain, em 1956, foi o primeiro a investigar a relação entre dissonância e tomada de decisão. Então, isso está ligado com aquilo que se chama de janela de Overton, que eu falo toda vez porque é importante. O termo janela de Overton foi dado em homenagem a Joseph P. Overton, que era o vice-presidente do Centro McNack para Políticas Públicas dos anos 90, quem criou um modelo que mostra como as opiniões públicas podem ser mudadas intencionalmente e de forma gradual por um pequeno grupo de pensadores, think tanks. Essas centros, né, de influência são think tanks, centros de pensar. São essas organizações, muitas delas com o nome de ONGs, né, que são, digamos, fornecida a elas um grande fluxo financeiro e um grande entusiasmo para que eles deem certo, né? Escolhendo as pessoas certas que ou são cegas ou estão enxergando muito bem, né? E colocam essas pessoas ali para fazerem influências e mudar a cabeça da humanidade. Então, é um trabalho sociocultural, uma reengenharia. Isso começou por volta de 1300 e pouco, lá em Veneza. Esses centros de think tanks, eu conto a história de como isso começou. Começou em Veneza, né? Esses núcleos estudantis, onde se colocavam os mais nobres dentro de universidades e escolas específicas ou clubes, né, altamente cultos e muito especiais, né, que derivavam para vários lados. E esse pessoal nessas think tanks, nesses grupos de pensar, desde o passado, criaram a moda de tudo. Até dei um dos webinários que eu mostrei para vocês, né? A influência, eu falei dos castrato, né? Que é as crianças castradas que cantavam ópera. Então, quem não me acompanhou, que isso aí é do 1700, que acompanhou o iluminismo francês, que foi uma manipulação, tinha de tudo lá, menos iluminação de fato, né? E o objetivo era desestruturar a sociedade, criando coisas estapafúrdias. Como se faz hoje? Então, esses grupos são pagos para isso, são criados para isso, são distribuídos para isso. Você vai ver hoje que exemplos eu vou te dar do relato de dos chefes de grupos da KGB, tá? Ou seja, falando em think tanks, ideias que antes pareciam impossíveis são plantadas na sociedade com jeito, com implantação de coisas, comendo pelas beiradas, implantando outras para essa aqui sair do foco. Geram condições para que essa seja aceita quando ninguém nem mais percebeu nada, tá? E é assim que se fazem as coisas, tipo aprovar que animais possam ser usados em sacrifícios religiosos. Ninguém nem viu, né? Foi. E daí, meu filho, essa é só a beirada. Vai vir uma coisa pior, porque o objetivo é essa outra coisa.
E as pessoas adormecidas não veem, porque elas não percebem a engenharia social que é feita. E eu tenho que ficar ouvindo mensagens do tipo, mas eles têm direito à religião deles, o homem é o único animal que mata sem precisar comer. Uma coisa é matar para comer, e que se o homem fosse um animal realmente muito iluminado, ele estaria fazendo isso de uma forma sem dor, dando vida para o animal durante o processo de sua existência, né? Dando condições ótimas de existência para abater sem dor no momento de usá-lo para comer. Porque o mundo, a nossa terra foi criada dessa maneira. O animal mata para comer. O homem não tem que matar se não for para isso. E no futuro, espero que ajudem os veganos de maneira não religiosa, por favor, né? Nós temos que ir na direção de um processo natural, de acomodação, de um processo evolutivo harmonioso na humanidade, que leva tempo e não é feito de um dia para a noite. Tudo que é feito do dia para a noite destrói e não organiza, né? Então, vou voltar aqui. Ou seja, ideias que antes pareciam impossíveis são plantadas na sociedade e, com o tempo, transformam-se até mesmo no oposto do que era antes. Então, imaginemos qualquer causa política, social, educação, assuntos como aborto, descriminalização de drogas, pode ser completamente deslocado pela janela de Overton. Então, começou com o sacrifício animal, aí vai legalizar aborto. Estão comendo pela beirada. Já já vai ter sacrifício humano também. E vai ser de criancinhas. Já tem e ninguém enxerga, né? Então, assim, o que é comer pelas beiradas? Eu coloquei o Harry Potter aí, a J.K. Rowling, para falar a velha frase que eu sempre digo. Se é pequeno, tudo bem. Se é médio, tudo bem. Se é grande, desconfie. Se ficar grande demais, muito grande, tenha certeza, tá? Então, o que acontece? Harry Potter é legal, eu amo Harry Potter, adoro a série deles, mas é óbvio que isso ficou grande porque tem uma coisa por detrás que tá levando para a janela de Overton. Defesa contra a arte das trevas. Para fazer defesa contra a arte das trevas, você tem que aprender a arte das trevas, né? Então, o que acontece? Bruxinhos, monstrinhos, arte das trevas, numa maneira fofa, meiga, sendo jogada. E é fofo, é meigo, porque que é gostoso pra gente, o que a gente acha lindo, além da produção, é porque o nosso subconsciente, porque o homem tem as duas porções e se satisfaz inconscientemente dessa outra porção também. Então, como diz a Elaine aí, o bruxo bom, o bruxo mau, né? Isso tudo são maneiras de trabalhar a janela de Overton, né? E através de uma mudança de visão de coisas, levar para um lado que é interesse, que vai ser mais dramático para frente, tá? Então, vamos trabalhar nossas mentes através de algumas frases-chave. Agora, come pipoca, dá um pulinho na cadeira, acerta o bumbum, respira fundo, vamos pensar. Hora de pensar. Vamos lá. Frases. Eu faço isso com os meus alunos, eu jogo imagens, né? Jogo um monte de imagens para eles que tem a ver com o assunto. Eles falam um assunto lá, eu falei, oba, falaram uma palavra-chave, gostei da palavra-chave, né? E aí eu jogo imagens para eles. Porque nada carrega mais informação do que um símbolo. Quando ele é profundamente compreendido e quando ele é nada compreendido. O símbolo é poderoso das duas formas. E a única maneira de você lidar com simbologia e não se dar mal com ela, pelo contrário, extrair a polaridade positiva que há em tudo, e em alguma simbologia pode ser extraída duplamente intensa a negativa, como duplamente intensa a positiva. Tá?
é conhecer isso. Se você não conhece e não consegue raciocinar, de novo, o maior problema da humanidade está em não ter informação e não consegue associar, não consegue raciocinar, porque não consegue associar. Então, todo o meu trabalho é para te levar para pensar. Vamos pensar. Eu usei dissonância cognitiva, né? Anotou no caderninho? Etapa 2. Vamos trabalhar essas frases. O objetivo do terrorismo é o terrorismo. O objetivo da opressão é a opressão. O objetivo da tortura é a tortura, horas. O objetivo do assassinato é o assassinato, caramba. O objetivo do poder é poder. Agora você começa a entender? Pergunta George Orwell no seu romance 1984. O objetivo do controle da mente é o controle da mente. Pittman, 2013. Então, aqui na revista Veja, 21 de fevereiro, é meu aniversário, de 2017, saiu uma reportagenzinha que eu bati um print nela. Veja, esquerdista, você já sabe, né? Veja, esquerda, paga pela esquerda 100%, né? Então diz assim, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Se você não caiu a ficha ainda, eu vou falar de novo. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O que eles estão te dando aqui? Dissonância cognitiva. Aonde estava isso? Estava no romance de George Orwell, no livro 1984, que estava falando de regimes totalitários. Tá? Essa é a visão e é o que é implantado em um regime totalitário. Tá? Para onde estamos indo? Mundialmente, estamos caminhando para um regime que é socialismo totalitário. Quem está se apresentando com cara fofa de direita está jogando com você. Está te dando um alento dentro da tua dissonância cognitiva. Está te dando um conforto, tá? Pegando você pelo jogo, pelo truque da dissonância. Mas não é de direita, de jeito nenhum. Então, com sua graça e descuido, mais uma frase, parecia aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se tudo pudesse ser varrido para o nada, por um único esplêndido movimento do braço. Esse é o poder que há no partido, que há na intenção, através daquele que aparece como seu comandante. Nesse caso é o Big Brother, não o da televisão da Rede Globo. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. George Orwell. O poder está em rasgar as mentes humanas em pedaços e juntá-las novamente em novas formas de sua própria escolha. Esta frase eu vou repetir. Me pergunto assim, por que os donos do mundo, se eles são donos do mundo, se eles já têm tudo, dinheiro, já têm tudo, por que eles fazem isso com a gente? Tá aqui, baby. Hello? Entre outras coisas, eu vou te dizer de novo. O poder exercido está no prazer que vem desse poder de rasgar as mentes humanas em pedaços e juntá-las novamente em novas formas de sua própria escolha. Afinal de contas, eles são o demiurgo, né? Assista a minha resenha lá do DOA, que está no meu canal do YouTube, né? E você vai entender que o demiurgo, o que ele quer é fazer isso. Ele quer ser Deus, mas um Deus do ego malvado sob o aspecto nosso, mas não sob o aspecto deles. Para eles, eles estão certos. Para eles estão criando poesia através do caos e da desgraça dos outros. Mas eles estão rasgando as mentes humanas e criando Frankensteins. Eles gostam do Frankenstein que eles criam.
e se aprazem e choram de rir por ver que a humanidade cai tão facilmente nesse jogo, porque é ignorante e preguiçosa, porque fica no mundo do conforto, do medo de encarar a sua dissonância, de confrontar isso, né? Em filosofia ou religião, ou ética, ou política, 2 e 2 podem fazer 5. Mas quando um foi projetar uma arma, um avião, eles tiveram que fazer 4. Essa é uma outra frase interessante, que é uma realidade. A distorção ocorre em filosofia, religião, até na ciência. Mas quando vai projetar alguma coisa, 2 e 2 são 4. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que pode cometer erros, e em qualquer caso, logo parece apenas na mente do partido, que é coletivo e imortal. George Orwell, presta atenção agora. O Big Brother existe? Resposta: claro que existe. O partido existe. O grande irmão é a personificação do partido. Ele existe da mesma maneira que eu existo? Resposta para esse: você não existe. Você não é nada, baby. Você é um número. Você não é nada. Você acha que eles estão aí para fazer algo por você? Não! É a obra deles que importa. Você, unidade, não tem valor nenhum. E é por isso que eles te deixam separado na forma de uma unidade. Porque a unidade é fraca. Mas se unidos, imensamente mais poderosos do que eles, para o passado, para o futuro, para uma época em que o pensamento é livre, da era do grande irmão, da era da polícia do pensamento de um homem morto. Saudações, George Orwell, 1984. Partidarismo religioso, dissonância cognitiva novamente plantada na mente do homem. O partido político, eu pus uma foto aqui do mal, né? O seu quadrinho lá em cima, o grande mal, a foto enorme. Lá em cima, eu ensinei para vocês isso no webinário, né, anterior. É para criar adoração, né? Então, esses, né, homens políticos que, no caso do comunismo, o comunismo é uma religião, tá? A religião do comunismo é o comunismo. Eles são contra as outras religiões, mas eles construíram uma religião e oprimiram, mataram e destruíram, pisotearam, da mesma forma que a Igreja Católica fez para se impor. Como a Igreja Católica se tornou Igreja Católica, matando toda a oposição e tomando suas terras, tomando seus lugares, né? Santa Amada Igreja. A mesma coisa fez o comunismo, porque os mesmos criaram os mesmos. Isso eu te explico apenas no curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Você não vai entender isso se você não estudar o que eu estou te dando lá naquele curso. Porque os que fizeram isso são os mesmos. Historicamente, criaram as religiões todas. Criaram as divisões dos partidos políticos todos. Manejam os partidos hoje, todos. Manejam aquela guerra que pareceu que existiu, aquela guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. Bobagem. Teatro, tá? Com consequências. Porque eles fazem jogos de guerra, eles se divertem com isso. Então, você quer saber quem são eles? Aqui eu não vou te falar, tá? É lá no curso. Olha o que está acontecendo hoje, mais do que nunca. Brasil, maçonaria, que sempre foi a articulação, braços, dedos, né? Eles não são cabeça, não. Eles são braços, dedos, que articulam pernas, às vezes.
Olha o regime que vem aqui pra gente, ó, é o Ayatollah simpático, Estado misturado com religião. Quando eu ouço o Bolsonaro falando, Brasil, sobre tudo, e Deus acima de tudo, dançou. Acabou de dizer aquilo que vai estabelecer uma nova ordem mundial, que é Deus acima da tua Constituição. Se isso for escrito, você vai ter um religioso sentando acima do presidente, tá? Ou de um rei, que é essa outra alternativa, né, que está sendo criada. Olha aqui que bonitinho, o Papa beijando a mão dos Rockefeller. Quem financia, parte dos que financiaram todo o horror da guerra, da Segunda Guerra Mundial, Rockefeller, né, e Vaticano. Os dois principais financiadores do nazismo, que você não sabe a verdadeira história por detrás. George Orwell, 1984, mais uma frase do livro tirado de Pittman René Pittman, o Remote Brain Targeting, que é os objetivos de uma mente sob controle remoto, a evolução do controle da mente nos Estados Unidos, uma compilação histórica da informação derivada de várias fontes. Esse livro é muito interessante. A René é uma mulher, ela fez uma compilação bastante bem embasada, né? E essa frase, ela usou muito George Orwell para poder fazer os paralelos. Então agora vem essa frase. Agora eu vou contar a resposta para minha pergunta. É isso. O partido procura o poder inteiro. Aquela pergunta do partido, lembra? Então o partido procura o poder inteiramente por si mesmo. Não estamos interessados no bem dos outros. Esse é o foco do partido. Esse partido Big Brother, que você pode colocar em todos os partidos políticos do mundo. Até aqueles que, mas aquele pessoal do Partido Verde, think tanks. Se está existindo é grande, já está com grana, está conseguindo cadeiras no Senado e no meio político em geral, né? Muitos deputados, vereadores, por aí vai, né? Você pode ter certeza que está sendo porque estão financiando isso. Então, não estamos interessados no bem dos outros. Estamos interessados unicamente em poder, poder puro. O que o poder puro significa, você vai entender atualmente. Somos diferentes das oligarquias do passado, porque sabemos o que estamos fazendo. Porque hoje eles controlam a informação. As oligarquias do passado queriam atuar do ponto local para o ponto exterior. Hoje é do exterior geral para o ponto local. Isso é poder. Todos os outros, mesmo aqueles que se pareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram muito perto de nós em seus métodos, mas nunca tiveram coragem de reconhecer seus próprios motivos. Eles fingiram, talvez até acreditassem, que haviam tomado o poder a contragosto e por um tempo limitado, e que ao virar da esquina havia um paraíso onde os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Nós sabemos que ninguém nunca toma o poder com a intenção de abandoná-lo. O poder não é um meio, é um fim. Não se estabelece uma ditadura para salvaguardar uma revolução. Faz-se a revolução para estabelecer a ditadura. Veja a história, pessoal. Pelo amor de Deus, é a história do mundo. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você começa a me entender, tá? Aí vamos para um outro nível de raciocínio agora. Do livro de Lawrence W. Reed, que eu achei muito interessante, chamado Are We Rome? Nós somos Roma? Né? Porque toda essa história, pessoal, toda a história que nós vivemos hoje teve um início. O pessoal fala, antiga Suméria, Egito. Teve um início. Na verdade, a turma se ajustou, se juntou e começou a projetar a configuração de algo que viraria um plano por volta do século 10, 11, 12, 13, 14, 15, a coisa ficou bonita, 16,
ficou forte século XVII, arredondou 18 e 19, acabou. O plano foi implantado. Geração após geração dos mesmos, com a mesma descendência, mostro isso. Todos os que ocupam cargo político, descendência ali, amiguinhos dos amiguinhos ou descendência de sangue, de tudo que começou aqui, na verdade, e que quer contar uma outra história de beleza e de realeza, que isso tudo se perdeu, seja bonita ou não, mas se perdeu a história. A história, de fato, pode ser rastreada até desde aqui, Roma. Tá? E tudo que nós temos hoje é que nós somos e estamos vivendo, não só no Brasil, no mundo, os mesmos algoritmos romanos. Presta atenção no que Lawrence Reed escreveu, que é muito interessante. Ele é o autor, palestrante, historiador econômico e é presidente da Fundação para a Educação Econômica. E fez um apanhado muito interessante, com o qual eu concordo sobre o ângulo aplicado. E é complementar para o que eu coloquei no curso, Os Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Então, há uma vantagem excepcionalmente benéfica e frutífera a ser derivada do estudo do passado. Lá você vê, colocada a luz clara da verdade histórica, exemplos de todos os tipos possíveis. Destes, você pode selecionar para si e para o seu país o que imitar. E também o que, sendo malicioso em seu início e desastroso em suas consequências, você deve evitar. Quem falava isso era o historiador romano Lúcio Lívio, né, que era o nome dele, Lívio, mas acho que era Lúcio Lívio. Somos Roma. Somos monumentais para... Somos Roma, começa. Somos monumentais para resgate. Muito dinheiro rolando em Roma. Aumento escalonante da dívida pública. Você conhece isso? Concentração de poder no governo central. Uma corrida louca por grupos de interesse com reivindicações infindáveis sobre o tesouro. Impostos mais altos sobre o produtivo. Declínio de virtudes, uma vez amplamente adotado como essencial para o caráter forte, ou seja, um ser sem virtudes era o ser mais correto. Essas coisas são familiares na América do século XXI, da mesma forma que dominaram o malfadado Estado romano de bem-estar de 2 milênios atrás. Eu vou explicar para vocês por que Roma caiu. E não é porque os povos bárbaros invadiram Roma. Os bárbaros invadiram Roma porque Roma caiu. É diferente a visão. Eles foram até lá, sendo que foram dominados por tantos séculos, né? Os povos germânicos foram mantidos distantes durante tanto tempo. Por que que eles invadiram a partir do século 350 para frente, mais ou menos no ano 500, né, depois de Cristo, que a coisa ficou mais violenta? Porque Roma despencou definitivamente nessa fase. E aqueles que viram o que ia acontecer e acharam muito interessante tudo o que aconteceu e anotaram tudo, escreveram tudo, levaram um banco de dados à la Facebook e a Google, embora com eles, se retiraram para Constantinopla, levando as riquezas e levando toda essa informação, e a ideia ficou clara. Já sabemos o que temos que fazer e reproduzir o experimento o tempo todo, tá? Como demonstrado pelo historiador Thomas Madden em seu livro de 2008, Empires of Trust, Impérios de Confiança, Trust não é só confiança, né? São os títulos de Trust, que é a questão onde você pode aplicar o seu dinheiro e ter segurança. Então, Empires of Trust, os paralelos mais próximos entre as civilizações romana e americana podem ser encontrados no primeiro milênio, meio milênio de Roma, na apresentação de uma república. Então, nós, em nossos dias, podemos extrair as lições e advertências mais instrutivas desse período. A tirania do império veio depois que a república desmoronou.
A tirania do império veio depois que a república desmoronou, gerando consequências verdadeiramente terríveis da decadência que os Estados Unidos ainda podem evitar. A lição primordial, isso é porque ele é americano, então ele está apontando para os Estados Unidos, mas isso aqui vale para o Brasil com perfeição, tá? Então, cai o império, cai a república, entra a tirania de um império, entra o imperador, tá? Cuidado que no Brasil não está longe também a ideia da coisa. A lição primordial da experiência romana não é realmente peculiar a Roma. Pode ser, de fato, a lição mais universal de toda a história. Que é essa: nenhuma pessoa que perdeu seu caráter manteve sua liberdade. Observe essa frase, caramba! A lição primordial da experiência romana não é realmente peculiar a Roma? Pode ser, de fato, a lição mais universal de toda a história. Quando é que um reino, um povo caiu? Quando perde seu caráter? O que é que fazem hoje com essa reengenharia social? É fazer com que as pessoas percam seu caráter, percam tudo que pode ser considerado como suas virtudes, fiquem confusos sobre o que é virtude dentro do ramo filosófico, né? Como eu já falei no curso, que é a Revolta de Atlas. Dentro do ramo filosófico, quais são as virtudes do homem? Uma das maiores virtudes do homem é ele ser capaz de cuidar de si mesmo. É ele ser capaz de gerar a sua abundância. É ele ser capaz de pensar por si mesmo. Então essa reengenharia toda trabalha para quê? Para que a humanidade perca seu caráter. Como Roma perdeu, entrou em depravação, e vocês vão ver outra coisa que ninguém nunca apontou, eu só vi nesses dois livros, tanto em Are We Rome como em Empires of Trust. Esses dois livros apontam a mesma coisa. Nenhuma pessoa que perdeu seu caráter manteve sua liberdade. Mas o que é esse caráter? Você vai ver já. Além dos que você já sabe. Porque de fato Roma caiu. Roma entrou em colapso por causa de uma mudança fundamental de ideias por parte do povo romano. Isso foi uma engenharia social. Ideias que se relacionam principalmente com a responsabilidade pessoal e a fonte de renda pessoal. Anota no seu caderninho. Nos primórdios da grandeza, os romanos se consideravam sua principal fonte de renda. Com isso, quer dizer que cada indivíduo olhava para si mesmo, o que ele poderia adquirir voluntariamente no mercado como fonte de seu sustento. O declínio de Roma começou quando as pessoas descobriram outra fonte de renda: o processo político, o Estado, e as vantagens que o Estado prometia e dava como miseráveis condições para o povo, que se acomodava através daquilo que o Estado lhes dava, em que, portanto, deixou com que o povo dependesse disso. Exemplo, todo o trigo de Roma, na época de Júlio César, vinha do Egito. Aí eu penso, mas por que não se plantava no sul da Itália trigo? Né? E por que, em vez de vir do Egito, não se plantava na Itália trigo? Não se plantava porque o Estado romano criou um processo de uma escravidão com o próprio Egito, retirando do Egito a sua produção, levando para o povo, impedindo de que o povo plantasse, para que então o povo tivesse que depender da doação do trigo para o povo. A troca de quê? A troca de que, se eu não obedecer, o que me falam, eu não ganho trigo, tá? Portanto, o trigo tinha que vir de fora de Roma para que pudesse, então,
alimentar. Em suma, foi uma questão de caráter. Roma subiu a grandeza nos pilares de forte caráter pessoal. Ela afundou quando seu povo sacrificou o caráter por coisas menos nobres, como o poder e a falsa temporária segurança de um folheto. Quando os romanos abandonaram a alta responsabilidade e a autoconfiança e começaram a usar o governo para roubar Pedro e pagar Paulo, colocar as mãos nos bolsos de outras pessoas, invejar e cobiçar o produtivo e sua riqueza, encontraram um caminho fatídico e destrutivo. Vocês estão achando isso parecido com algum regime político que começou na Rússia, por exemplo? Como disse o falecido Dr. Howard Kirchner, quando um povo autogovernado confere a seu governo o poder de tirar de alguns e dar a outros, o processo não vai parar até que o último osso do último contribuinte seja desnudado e, obviamente, não reste nada mais. Exemplo do que aconteceu na própria Rússia com a implantação do comunismo. O povo morreu de fome muito mais do que estava morrendo de fome antes, né? Então, outra pessoa cunhou a frase: o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Nada além do mal pode vir de uma sociedade determinada pela coerção, pelo confisco de propriedades e pela degradação dos produtivos. Estamos falando de Roma, tá? Parece outra coisa mais recente, mas é Roma. Nos anos finais da República Romana, um ladino chamado Clódio correu para o ofício de tribuna. Ele subornou o eleitorado com promessas de grana livre às custas do contribuinte e ganhou. Depois disso, romanos em número crescente abraçaram a noção de que votar para ganhar a vida poderia ser mais lucrativo do que trabalhar para alguém. Candidatos a cargos romanos gastaram enormes quantias para ganhar o favor do público. Depois saquearam a população para cumprir suas promessas aos arrendatários que os elegeram. Então, assim, eles davam para o povo achava que tinha ganhar dinheiro, depois eles arrancavam do povo, né, aumentando os impostos, chegando a 100% de imposto também. É o que é muito fascinante. Quando a República deu lugar à ditadura em Roma, uma sucessão de imperadores construiu seu poder nas enormes doações que controlavam. Quase um terço da cidade de Roma recebeu pagamentos públicos de socorro na época do nascimento de Cristo. O historiador H.J. Haskell descreve essa trágica virada de ideias e eventos. Menos de um século depois que a República se desvaneceu na autocracia do Império, o povo perdeu todo o gosto pelas instituições democráticas. Com a morte de um imperador, o Senado debateu a questão de restaurar a República, mas os comuns preferiam o governo de um déspota extravagante que continuasse a prestar e fornecesse mostras gratuitas. A multidão do lado de fora clamava por um regente para o mundo. Ele diz assim: é assustador considerar a facilidade com que as pessoas fortes, quando deixam a guarda e o caráter para baixo, podem ser compradas e pagas pelo estado de bem-estar social. E uma vez que eles se vendam para essa bagunça de políticos, não é fácil voltar atrás. Então, o que aconteceu? Roma saqueou tudo. Saqueou seus próprios empresários da época, saqueou tudo de tudo que é jeito para que o Estado arrecadasse e os próprios políticos que representavam o Estado concentrassem todo o dinheiro, né? E com isso, começaram a fazer essa coisa de doar alguma coisa para o povo, ao mesmo tempo que dava, retirava. E aí, a situação se tornou o quê? Roma se tornou totalmente não produtiva. E dependia, então, do negócio que vinha de outros reinos, né? De outros estados coligados. Só que não tinha mais também. Porque esses que foram saqueados também eram os que faziam isso. Então, acabou tudo em Roma. Acabou os que faziam, acabou os que traziam, acabou o povo que não fazia mais nada, virou um povo inútil para tudo que era lado. E daí que era um prato cheio para que, obviamente,
viessem outras hordas de bárbaros e tomassem. Sob o imperador Antonino Pio, que governou de 138 a 161 d.C., a burocracia romana atingiu proporções gigantescas. Eventualmente, de acordo com o historiador Albert Trevor, o implacável sistema de tributação, requisição e trabalho compulsório era administrado por um exército de burocratas militares. Em todos os lugares estavam os agentes pessoais onipresentes dos imperadores, empregados para esmagar os evasores de impostos. Havia muitos impostos para fugir. O historiador romano Gaius Suetônio cita, em De Vitae Caesarum, que o imperador Nero disse ao esfregar as mãos: "Vamos taxar e taxar de novo, vamos cuidar para que ninguém possua nada." Isso é a visão do comunismo. A tributação acabou por destruir os ricos primeiro, seguidos pelas classes média e baixa. O que os soldados ou bárbaros pouparam, os imperadores cobraram impostos, segundo o historiador W. G. Hardy. No final do século III, o imperador Aureliano declarou que os pagamentos de ajuda do governo eram um direito hereditário. Ele forneceu aos beneficiários pão assado pelo governo, em vez da antiga prática de dar-lhes trigo e deixá-los assar seu próprio pão. Veja bem, até o pão assado. Tiraram até a ação do povo assar o seu próprio pão, acrescentando sal, carne de porco e azeite de oliva. A todos os que no passado da história foram considerados como direito beneficiário. Lembra um pouco o que a própria Espanha agora está fazendo, dando a nacionalidade espanhola a todos os que conseguem trazer a sua origem desde 1400 e pouco, né, na expulsão dos mouros da Espanha. Então, todos os islâmicos, os milhões que declararem que são descendentes daqueles que estiveram na Espanha e foram expulsos em torno de 1400 e pouco, terão direito à nacionalidade espanhola e todos os direitos de um cidadão. É a mesma situação aqui, tá? Então, Roma sofria com a ruína de todos os estados de bem-estar, obviamente, a inflação. Então, o governo romano aumentava suas enormes demandas para gastar e subsidiar pressões criadas para a multiplicação do dinheiro. A cunhagem romana foi aviltada por um imperador após o outro, de forma a pagar por programas caros. Veja o que vai acontecer com a Alemanha, com aqueles milhões que já estão lá de imigrantes que estão tendo direito a tudo isso, sem fazer nenhuma produção. Então, a Europa está sendo transformada na Roma. O Brasil já tem tradição de Roma, já era a prática romana, e a Europa está sendo levada para o modelo romano. Então, uma vez quase pura prata, o denário, no ano 300, era pouco mais do que um pedaço de lixo contendo menos de 5% de prata. Os preços dispararam e as economias desapareceram. Os homens de negócio foram difamados, mesmo quando o governo continuava seus caminhos perdulários. Os controles de preços também devastaram uma economia privada, afetada e encolhendo. Por volta de 476 d.C., quando os mais ricos e os mais poderosos já tinham preparado e já estavam saindo de Roma em direção a Constantinopla. Quando os bárbaros limparam o império do mapa, Roma havia cometido um suicídio moral e econômico. Qualquer um que siga esse projeto comete um suicídio moral e econômico. Esse é o padrão do Brasil, tá? Aí estávamos e ainda não mudou. E o que nós temos na Europa agora é Roma. Portanto, os que estão com esse plano na Europa e no mundo são os mesmos. Em suas descendências, passadas de pai para filho, com todo carinho. O projeto usa o mesmo algoritmo, utiliza o mesmo banco de informação. E agora, simplesmente, ele contém mais condições de não ser mais local para o global, e sim global para o local.
Os romanos primeiro perderam seu caráter, então, como consequência, eles perderam suas liberdades e, finalmente, sua civilização. Nenhuma pessoa que perdeu suas virtudes e, consequentemente, seu caráter, manteve sua liberdade. Aí nós vamos para um outro nível agora, que é o nível 3 do webinário, que é em cima de um russinho, que é o Rishlak Ronald J., onde ele escreveu isso aqui, e o Mihai Pacepa, né, que é o professor Ronald J. Rishlak, junto com ele, então é uma dupla, e é assim, é um ex-chefe espião da KGB, que revela estratégias secretas para minar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Esse cara que se passa por um doce de coco, depois de ter sido um chefe de gestão, um cargo alto da KGB, ele desertou e foi para os Estados Unidos, né? Fazer um papel de que lá era ruim, aqui eu mostro tudo que estava ruim, mas no livro dele tá cheio de desinformação, mas fantástica, mas só enxerga quem tem olhos treinados para ver. Então eu extraí umas porções que são menos desinformantes, e eu te aponto onde está o ajuste, tá? Então o nome do livro dele é Desinformação. Então, a beleza da desinformação, que é o que vocês têm hoje na mídia brasileira, né? Mídia mundial. Eu contei, como eu falei, a origem da mídia, quem comprou o quê, como foi a tomada de todos os jornais, e terá lá no curso, O Segredo dos Deuses, a Verdadeira História da Humanidade. Isso aqui é só uma pitada a mais. A beleza da desinformação. A beleza, né? Eu tinha apenas 22 anos quando me tornei um oficial da vasta comunidade de inteligência do bloco soviético e sua máquina de desinformação. E todo o meu mundo, de repente, virou de cabeça para baixo. Então, ele relata assim, parece um filme mesmo. Ele dá até para escrever um filme, um roteiro de filme. Então, é legal, presta atenção, que é bem emocionante, como pipoca. Por segurança, Khrushchev executou seu chefe de espionagem, Vladimir Dekhanozov, substituindo como o chefe de espionagem pelo general Alexander Sakharovsky. Bom, cada nome, né, que eu vou ter que respirar para falar. Principal assessor soviético de inteligência da Romênia, quem foi meu chefe e mentor de fato. Imagina só como ele foi treinado para ser um doce de coco, né? Então ele faz o papel de doce de coco, mas esse cara não deve ter nem alma. Isso me levou ao círculo íntimo de Khrushchev, né, que eu se fala, mas Khrushchev. Durante os anos que se seguiram, eu seria levado ao topo da inteligência estrangeira romena e me envolveria em alguns dos projetos políticos estrangeiros mais importantes de Khrushchev, desde seu esmagamento brutal da revolta húngara de 1956 até a sua construção do muro de Berlim e a provocação da crise dos mísseis de Cuba. Eu acredito que, como seu principal oficial de inteligência, muito possivelmente tivesse uma imagem mais clara de como o Kremlin e sua desinformatia, que é o termo russo, escrito desse jeito aí, realmente funcionavam. Então, a maioria, essa palavra é russa mesmo. A palavra desinformação é uma palavra que surgiu na Rússia, não na França. Eu vou contar essa história aqui. A maioria dos políticos, pessoas do mundo acadêmico e da mídia acreditam que a desinformação é um fenômeno obsoleto da Guerra Fria. Em 1986, no entanto, a palavra desinformação não estava listada entre as 300 mil inscrições do Webster New World Thesaurus ou mesmo nos 27 volumes da New Enciclopédia Britânica. A palavra é simplesmente sinônimo de desinformação. Até mesmo o software Microsoft Word 2010, usado para digitar o rascunho desse livro, destacou a palavra desinformação e sugeriu substituí-la por informações erradas. Suponhamos que o FSB, o novo KGB,
fabricou alguns documentos supostamente provando que as forças militares americanas estavam sob ordens específicas para atacar casas de culto islâmicas em seus bombardeios contra a Líbia em 2011. Se um relatório sobre esses documentos fosse publicado em um sistema oficial russo, seria considerado informação errônea, e as pessoas no Ocidente poderiam, com razão, aceitá-la com um pouco de sal e simplesmente descartá-la como propaganda rotineira de Moscou. Se, por outro lado, esse mesmo material fosse tornado público na mídia ocidental e atribuído a alguma organização ocidental, principalmente um militar bonitão que aparecesse na televisão falando que isso tinha sido descoberto, né? Isso seria uma desinformação, mas seria aceita. E a credibilidade da história seria substancialmente maior, né? Então, eles acreditariam nessa aparência. Então, eu coloquei umas imagens aqui, russos, os russos falando do contrabando de crianças e o seu contrabando de órgãos, e isso se diz na mídia oficial aqui, no mundo do lado de cá, que é desinformação, que não acontece. Mas os russos liberaram pacotes de informações mostrando o contrabando desse número absurdamente gigantesco de crianças que desaparecem por ano para vários tráficos, que é tráficos de sexo, tráficos de órgãos e para satanismo, né? E aí dizem que porque não é bem assim, né? Mas é só consultar o número de crianças que desaparecem. No Brasil é enorme. Em abril de 2003, a mídia ocidental foi inundada com centenas de histórias de horror sobre o saque do Museu Nacional de Bagdá. Então, estações de televisão do mundo mostraram o vice-diretor chorando no museu, culpando os americanos por permitir tal destruição. E é incrível, né? 170 mil itens da antiguidade que remontam a milhares de anos foram declarados desaparecidos. Eu já usei isso aqui em um webinário e mostrei as fotos aonde os americanos estavam levando tudo escada abaixo, descendo com caixas e mais caixas, né? Sem falar do caminhão lotado de ouro. Que eles tiraram caminhões e caminhões de ouro de Bagdá, né? Essas fotos sumiram. Então, se alguém achar, manda para mim, porque foram sumidas todas elas da internet. Ainda bem que eu tenho num webinário, que eu não lembrei qual era, então fiquei procurando. Eu ia colocar aqui. Então, assim, montaram o Museu de Bagdá de novo, mas está vazio. Não tem nada a ver com o que tinha lá atrás. E as fontes oficiais declaram, né? Veja bem, The New York Times declara. Esse aqui foi o primeiro jornal que foi deles, né, pessoal? Tá? Esse foi o primeiro jornal. Então, quando você fala The New York Times, você já tem que saber que, como todos os outros, vai falar o que eles querem que você ache. Então, aqui ele fala que apenas 25 artefatos realmente desapareceram e que os americanos apenas guardaram tudo para devolver. Me engana que eu gosto. Então, a Rússia tornou-se a primeira grande potência a tornar o engano uma política nacional permanente, que acabou por distorcer todas as facetas da sociedade czarista e comunista russa. Nossa, tem um caminhão aí fazendo barulho. De acordo com os manuais de formação sobre desinformação, altamente classificados, que codificaram minha existência anterior, diz esse ex-agente da KGB, a ciência da desinformação nasceu na Rússia e estava profundamente enraizada no solo russo, na história daquele país, onde permanecerá para sempre. Errado. Então, isso aqui é uma desinformação. A ciência da desinformação não nasceu na Rússia. Ela foi posta em prática e pela Internacional espalharam um trabalho muito bem feito pelo mundo, mas com uma cara e uma veste de esquerda. Mas a desinformação existe no mundo de forma rastreável, a partir do século X, né? Então, isso está no curso, Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Claro que era de antes disso, mas, obviamente, a partir do século X, as organizações estavam maiores e, sim, surgiram no meio islâmico, tá?
Então, você vê que o islamismo e o comunismo sempre estão de braços dados, né? Você vê a situação, os radicais com seus radicais, não quer dizer que é todo mundo, né? Mas quer dizer que uma fração de ação com esse foco de distorção e de dominação trabalham juntos. Então, os manuais ensinavam, mas quem está por detrás deles também é o que manda, tá? Então, o que você está vendo aqui é uma cara. Veja bem, quem manda mesmo nunca aparece com a cara. Então, se você vê quem está tomando sempre as pedradas é os Estados Unidos, mas quando na verdade a Grã-Bretanha fez todo o trabalho. Os Estados Unidos leva porrada e faz, é braço. Estados Unidos é braço, perna, né? Quando quem está pensando é outra coisa. E essa outra coisa, você pode ver que fez uma dominação silenciosa e que os livros de história retiram direto, que se refere à Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, o Império Britânico em si, fez a maior devassa de destruição de mundos que poderia ter sido feita. E isso não está claramente nos livros de história. Você pena para achar. Aí você acha citações, mas não acha a história, né? Ou acha uma historinha que nem essa aqui, que é muito fofa. Quando eu falo que é fofa, é desinformação, tá, pessoal? É o contrário. Então, de acordo com os manuais, então, você vai ter essa história que fofa, que ensinavam o quê? Nascida na Rússia do século XVIII. A desinformação era fruto do apaixonado caso de amor entre Catarina Grande e o príncipe Grigori Potemkin, seu principal conselheiro político e militar. Vamos parar aqui. De novo, essa história está completa e verdadeira no curso Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Catarina tinha tudo, menos paixão por um. Ela era uma pessoa com o mesmo tipo, para um pouco pior, da Rainha Vitória, que tinha digamos, uma tara sexual. E esse seu Potemkin era um dos inúmeros e infinita lista de amantes que ela tinha, como todos os reis dessa época, que pertenciam às mesmas famílias poderosas, que era o caso dela, né? Então, Potemkin fazia o mesmo papel daqueles que já no século X, XI, XII, na Veneza, naquilo que eu chamei de nobreza negra, faziam, que era o cara plantado do lado de alguém poderoso, que comandava esse alguém poderoso, e geralmente tinha algumas formas de fazer isso. Eu não vou contar isso tudo aqui. Uma delas era sexual, né? Então, por isso que Eduardo VII tinha uma série de amantes e filhos não oficiais, né? E etc. Por isso que ela teve uma série de amantes, mas esse aqui foi o mais forte e influente dela. Aí fazem esse filme fofo de um caso de amor, como se a rainha Catarina fosse uma pessoa assim do bem. E ela fazia parte dos mesmos fascínoras que matavam e acabavam com tudo e destruíam tudo e etc e tudo. Nessa época a Rússia estava junto com aqueles que na época eram os donos do mundo, né? Então essa história é uma história que você tem um ex-oficial de alto cargo da KGB falando de desinformação, fazendo desinformação. Mas tudo bem, vamos ver o que ele vai falando aqui. Que realmente aconteceu. Em 1787, Potemkin, então governador-geral da Nova Rússia, veja bem, atual Ucrânia, levou a imperatriz a um passeio pela Crimeia, onde ele havia ajudado a anexar aos turcos. 4 anos antes, essa história aqui é uma história que eu levei várias aulas desenvolvendo, porque essa história é tão importante, desde a origem da nossa história da humanidade até o momento atual, que eu não podia deixar de passar por ela sem trazer para vocês a verdade que está por detrás desse nome Crimeia, tá? E que aqui eu não posso te contar, você tem que ir para o curso. Então, para impressioná-la, Potemkin providenciou a construção de aldeias falsas ao longo da rota que a imperatriz tomaria. Então, uma dessas aldeias de fachada vazia, erguida na foz do pequeno rio Bug, chegou a acolher a imperatriz com um arco
triunfal escrito: este é o caminho para Constantinopla. Olha o que eu falei, para onde foram os romanos poderosos que criaram um novo império romano, depois virou Romano-Vaticano Germânico, Constantinopla, e os turcos juntos, claro. Não é por acaso que a desinformação nasceu na Rússia. No século XVIII, o Marquês de Custine, francês, observou que, na verdade, tudo é engano na Rússia. E a hospitalidade graciosa do czar, reunindo em seu palácio seus servos e os servos de seus cortesãos, é apenas mais um escárnio. Há um provérbio dizendo que as mentiras têm pernas curtas. Isso pode ser verdade em outro lugar. Mas na desinformação pós-czarista da Rússia tornou-se uma política nacional que desempenhou um papel muito maior na formação do passado e presente daquele país do que Potemkin jamais poderia ter previsto. Então, a Primeira Guerra Mundial e a Nova Era levaram 5 imperadores, 8 reis e 18 dinastias. Isso aqui foi o que foi rala abaixo através da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi um objetivo geopolítico desses que vinham de Roma, tá? Que se colocaram em Constantinopla, que passaram para a Grã-Bretanha, é uma longa história, isso é Holanda, depois Grã-Bretanha. Então, esse tricô todo desse mesma turma gerou essa Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial e implantou a Revolução Russa, né? Aonde o objetivo de tudo isso era fazer uma grande ação tenebrosa. Então, a Primeira Guerra Mundial chamava atenção, enquanto do lado do tenebroso ia acontecendo cada vez mais. A Segunda Guerra Mundial chamou atenção, enquanto o lado mais tenebroso, que matou muito mais gente e fez coisa muito mais horrorosa, perdia a visão, e os jornais, pagos pelos mesmos, comprados pelos mesmos, chamavam atenção só para um lado, que foi todo armado de propósito pelos mesmos. Então, quando a Grande Guerra terminou, a Rússia parecia uma comunidade de casas móveis atingidas por um furacão. Então, os novos governantes comunistas assassinaram o czar, sua família e sua aristocracia, aboliram as instituições governamentais do país, demoliram sua religião milenar, apreenderam as terras de propriedades de russos ricos, confiscaram bancos e empresas industriais e mataram a maioria de seus proprietários. A história é igualzinha à história de Roma. A história, as tradições, os costumes sociais, os valores éticos da Rússia e tudo mais que já havia significado alguma coisa antes da Revolução de Outubro de 1917, foram jogadas de cabeça para baixo e de dentro para fora, mesmo que apenas por uma questão de mudança. No entanto, os novos governantes comunistas preservaram religiosamente a ciência da desinformação, percebendo que essa ferramenta histórica russa atendia às suas necessidades como uma luva. Agora lá, tem 3 vídeos que vocês têm que ver, tem que entrar nesse link, né? A Operação Infection, que é com K, igualzinho se escreveria em inglês, só com K para lembrar russo. São 3 vídeos sobre os espiões da KGB que inventaram as fake news, as notícias falsas de jornal, de e-mail, como um todo, né? Então, esses vídeos contam uma história muito interessante para vocês. Agora, o que eu quero colocar para vocês? Esse cara era KGB. De repente, ele vai lá para os Estados Unidos e fala, mudei. Aí ele vai e conta uma história que fala mal do lado de lá, continua vivo, como se não tivesse nenhum espião russo nos Estados Unidos que poderia matá-lo, não foi envenenado nem nada, continua vivo até hoje. E esse homem, então, vai falando mal do sistema comunista e daqueles que estavam lá, seus governantes. Aí você vê no cinema um filme lançado agora, não sei se é cinema ou se é em outro local, mas acho que é cinema, que é A Morte de Stalin, que é uma comédia ao absurdo do ridículo, ridicularizando Stalin até onde dá. Aí você vê uma série russa, que é Trotsky,
que está na Netflix, que mostra toda a podridão e o erro da Revolução Comunista feita pelos russos de Moscou, uma grande produção. Agora pensa comigo, isso não é também fake news? Isso não está sendo manipulado para desestruturar e tirar a dissonância cognitiva da esquerda tendenciosa ao extremo, da esquerda religiosa, mostrando para ela a podridão real da Revolução Comunista e o resultado absurdo do maior holocausto da face da Terra, com mais de 120 milhões de mortos, enquanto todo mundo olha para 6 milhões de judeus. Ninguém tem que morrer, pessoal, eu sempre falo isso. Só estou comparando. Se olha, se esquece dos 120 milhões no mínimo, que algumas fontes são maiores, do que os russos fizeram com o seu comunismo, socialismo extremo radical, para o comunismo. E agora criou com isso uma geração que acreditou que isso era bonito, que Marx, Engels eram mágicos, poéticos, que tinham escrito coisas fantásticas, etc. E criaram uma religião em cima disso. A troco de quê? Os mesmos que trabalharam para implantar isso, mas não foram eles, na verdade são só os braços. Quem trabalhou por detrás, a cabeça é outro. E eu não conto isso aqui, né? Então, os mesmos que implantaram isso, hoje corroem a visão bela, a visão poética, que nunca existiu, mas que foi implantada na cabeça das pessoas de forma religiosa. Então, nós temos a seguinte situação hoje. Está sendo gerada uma dissonância cognitiva profunda naquilo que eles acreditavam, né? E, ao mesmo tempo, está se preparando uma alternativa muito próxima, só que não extremada sobre alguns aspectos, daquilo que se gerou. Então, hoje a esquerda reage do jeito que eles querem que reaja. Eles querem que reaja. Em pura dissonância cognitiva. Em puro, eu tenho que proteger a minha verdade. Embora seja tudo uma mentira, né? Porque você cresceu na mentira. Essa foi tudo mentira. A informação que te deram, poética, nunca existiu, né? O que existiu foi um horror. Então agora vem com uma história de desconstrução disso, gera dissonância, gera resistência, mas é porque eles vão dar a alternativa que está sendo preparada, que vai acalmar esse lado logo no futuro. Anota no seu caderninho, tá? E eu explico isso só no curso. Pois então vamos em frente. Mudar as mentes é, na verdade, o que é o comunismo. É também uma quintessência da Rússia. Isso está nas aldeias Potemkin, erguidas para alegrar a prosperidade rural. Não é de admirar que o comunismo, a Rússia e a desinformação fossem um bom ajuste. Durante a Guerra Fria, mais pessoas do bloco soviético trabalhavam para o maquinário de desinformação, mais do que para o exército soviético e a indústria de defesa juntos. Então tinha mais gente trabalhando para desinformação do que para o exército soviético e defesa juntos. Só a comunidade de inteligência do bloco tinha mais de 1 milhão de oficiais e vários milhões de informantes em todo o mundo. Todos estavam envolvidos em enganar o Ocidente e seu próprio povo, ou em apoiar esse esforço. A eles deve ser adicionado o vasto número de pessoas que trabalham para as organizações internacionais de desinformação que a KGB criou secretamente. Essas organizações estavam sediadas fora da União Soviética, Brasil, por exemplo. Fingiam ser entidades internacionais, independentes e publicavam seus próprios jornais em francês ou inglês. Algumas dessas aldeias Potemkin, internacionais, nas quais eu estava pessoalmente envolvido, incluem o Conselho Mundial da Paz,
com filiais em 112 países. A Federação Mundial de Sindicatos, com filiais em 90 países. A Federação Democrática Internacional das Mulheres, com filiais em 129 países. A União Internacional de Estudantes, com filiais em 152 países. E a Federação Mundial da Juventude Democrática, com filiais em 210 países. É uma tática tipicamente russa não atacar uma ameaça de frente, não é só a Rússia, dos que criaram esse padrão, né? E os russos, então, no padrão desses outros, fizeram. E a desinformação provou ser uma maneira deliciosamente indireta de confundir os inimigos do Kremlin. Então, eles se dividiam em muitas cabeças, em muitas formas, como um dragão que você corta a cabeça e aparece em dois. A primeira aldeia de Potemkin Internacional foi fundada em 1949 e recebeu o nome respeitável do Conselho Mundial da Paz, WPC. Para que não parecesse russo, sua principal tarefa era reivindicar a autoria de materiais inventados pelos soviéticos, documentando que os Estados Unidos eram um país sionista, de guerra, financiado por dinheiro judaico e dirigido por um voraz conselho de anciões do Sião. Como se a Rússia não tivesse sido todos os grandes líderes que colocaram a revolta bolchevique, era o quê? Né? Eram os mesmos. Havia uma condição importante para a desinformação ter sucesso, e isso era que uma história deveria sempre ser construída em torno de um núcleo de verdade que daria credibilidade. Ao longo dos meus 27 anos na comunidade de inteligência do Bloco Soviético, tive conhecimento de muitas operações de desinformação da Guerra Fria que acabaram perdendo força, mas nunca foram totalmente comprometidas por causa desse núcleo de verdade. Então, o núcleo da verdade para o Conselho Mundial da Paz era que ela estava sediada em Paris e presidida pelo ganhador do Prêmio Nobel. Note bem, os franceses sempre estiveram com os donos do mundo. Ah, eu conto isso em detalhes no curso Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, indo por várias aulas, construindo toda a história na linha do tempo, né? Portanto, o francês tem que estar aqui, por isso que a França está desse jeito hoje, juntamente com a esquerda, juntamente com a história dos imigrantes, em quase pé de guerra, né? Então, o núcleo da verdade para o Conselho Mundial da Paz era que ela estava sediada em Paris e presidida, note bem que vão sair uns nominhos que vão doer para alguns aqui, tá? Vai sair uns nominhos meio doloridos. Pelo ganhador do Prêmio Nobel francês, Frédéric Joliot-Curie, um esquerdista persuadido por Stalin a emprestar seu nome a essa aldeia internacional de Potemkin. É uma maneira genérica dele falar, né? Para estar no lado seguro, Stalin decidiu fazer com que a desinformação parecesse também historicamente francesa, tá? Então, no início dos anos 50, ele fala, meu DIE, que é Serviço de Espionagem ou Inteligência Estrangeira da Romênia, foi instruído por sua contraparte soviética a lançar o rumor de que a palavra desinformação era derivada dos franceses. Em outras palavras, representar esse artifício tradicionalmente russo como um francês. Não me recordo da definição exata recebida de Moscou, mas era semelhante à que pode ser encontrada na edição de 1952 da Grande Enciclopédia Soviética. Então, desinformácia, né? É o quê? A imprensa capitalista e o rádio utilizam amplamente a desinformácia para enganar o povo, envolvê-lo em mentiras e retratar a nova guerra sendo preparada pelo bloco imperialista anglo-americano como uma arma defensiva, mas retratam a política pacífica da Rússia, países da democracia popular e outros países amantes da paz como supostamente agressivos. Então, um papel especial nas divulgações desse tipo de denúncias provocativas, de todo tipo de falsidade, etc., pertence à imprensa capitalista americana, à rádio e a várias agências de publicações, fornecendo informações falsas à imprensa e a outras organizações de propaganda.
Os principais círculos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e outros governos imperialistas recorrem frequentemente à desinformácia em assuntos de relações internacionais. Numerosos exemplos desse tipo de desinformação, que é desinformácia, encontram-se no conhecido documento que é do Historical Report de 1948, chamado Sovinformuro. Os imperialistas anglo-americanos fazem amplo uso da desinformação para esconder a natureza predatória da guerra desencadeada por eles na Coreia em junho de 1950. Estão notando as referências, né? Vou pular para cá. Para cá. No topo da comunidade da KGB, sabia-se que Jean-Paul Sartre era usado como agente de influência. Os arquivos da KGB ainda estão selados, mas fatos sobre a cooperação de Sartre à KGB começaram a aparecer. Gente, na mesma onda entraram a turba toda da bossa nova brasileira, tá? Então, assim, todos eles estavam juntos, trabalhando com essa história da KGB. Eu sei que isso dói, mas... Em 1967, o terrorista francês Régis Debray publicou em seu livro A Revolução na Revolução uma cartilha para a insurreição do guerrilheiro comunista que elogiava o terrorista comunista Che Guevara aos céus, né? E, historicamente, foi até condecorado no Brasil, né? De um que se dizia ser de direita, ou seja, ele não sabia se era direita ou esquerda, e condecorou o Che Guevara no Brasil. Aí você vê que aquilo que se passa é uma coisa, mas quem está por detrás, articulando, é outra. Então, Debray dedicou sua vida à exportação do comunismo cubano para a América do Sul, mas poucos meses depois de publicar seu livro, uma unidade das Forças Especiais Bolivianas, treinada pelos Estados Unidos, o capturou na Bolívia, junto com todo o grupo guerrilheiro liderado por Che Guevara. Che foi condenado à morte, executado por terrorismo e assassinado em massa. Aqui tem a referência falando que realmente Sartre trabalhava para a KGB, e esse monte de livros que o Sartre fez, sempre com aquele fundo deprimido, né? Aquela coisa para baixo. E esse guerrilheiro, que era o Régis Debray, aqui com vários livros também, e ele atuou como consultor para a América Latina, como no caso do presidente francês François Mitterrand. Depois disso, Debray dedicou sua vida a espalhar o ódio contra os Estados Unidos. Então, em 2003, publicou a lição francesa, The French Lesson, no New York Times, pronto, já está dizendo que é esquerda, que descreveu Debray como um ex-assessor do presidente François Mitterrand. Não, ele era um terrorista, ele era um agente que trabalhava para a KGB. Então, essa desinformação toda vai andando. Aqui entra o Jean-Paul Sartre, né, que toda a historinha dele aqui colocada, as referências de que ele realmente atuava junto com terroristas da KGB e era um informante da KGB. Então, sinto muito para os que gostam de Sartre, achando que era só um filósofo. Na verdade, no meio filosófico se implanta facilmente esse tipo de ação manipuladora, né? E através de sua obra, isso é histórico. Então, esses que mudaram e criaram a história da humanidade, como eu falei, rastreável a partir do século, obviamente desde Roma, mas rastreável mesmo a partir do século X, a partir de Veneza, a nobreza negra veneziana, esses caras sempre tiveram o mesmo padrão de ação. Eles criavam intelectuais, escolhiam, colocavam escolas, universidades, colocava essa turma lá para escolher a dedo quem ia servir para eles. Ainda hoje é assim. Certas universidades americanas são centros especiais para a retirada desses que são observados, acompanhados, tutorados e depois levados, através dos seus ritos em sociedades secretas específicas, para um compromisso selado entre vida ou morte. E eles seguem desse jeito. Então, se você juntar a Simone de Beauvoir, a esposa, a Elaine está falando dele, junto, mesma coisa, Elaine.
Papai e mamãe estavam juntos, né? Então o que você tem é, no meio cultural, eles são tutorados. Aí você tem essa sequência de gente ganhando prêmio Nobel, ganhando prêmios internacionais, aonde a grande maioria não está ganhando porque é o melhor. Está ganhando ou porque interessa para eles ou porque serve a eles e eles colocaram eles lá, tá? É assim que funciona, pessoal. É muito triste ver isso, mas é assim. Então não é de admirar que o Conselho Mundial da Paz tenha sido expulso da França por trás de sua fachada supostamente francesa. Era tão puramente soviético quanto poderia ser. Seus negócios diários eram conduzidos por um secretariado de estilo soviético, cujos 21 membros eram agentes de inteligência estrangeira secretos de 9 países do bloco soviético: Rússia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Albânia e Cuba. Então, o Conselho Mundial da Paz também tinha 23 vice-presidentes de estilo soviético, todos comunistas, que se dividiam da seguinte maneira: 4 representavam países comunistas, Rússia, Polônia, Alemanha Oriental e Romênia. 3 representavam governos comunistas leais a Moscou, Cuba, Vietnã do Norte e Angola. 2 representavam a Organização de Libertação da Palestina, a OLP, e o Congresso Nacional Africano, ambas organizações terroristas anti-americanas patrocinadas por Moscou. 4 representavam partidos comunistas não governantes, então Estados Unidos, França, Itália e Argentina, e 10 representavam afiliados do WPC em nível nacional do bloco soviético e em outros países fantoches soviéticos. Isso aqui tudo era um jogo para fazer a guerra entre algo que estava o tempo todo sendo feito por eles, né? Então até o dinheiro para o orçamento do WPC veio de Moscou, entregue por oficiais de inteligência soviética na forma de dólares americanos lavados para esconder sua origem soviética. Em 89, quando a União Soviética estava à beira do colapso, o WPC admitiu publicamente que 90% do seu dinheiro provinha da KGB. Então, ao longo dos anos, Moscou criou inúmeras aldeias internacionais Potemkin, né, igual da Rainha Catarina, em todos os elementos inimagináveis da Europa Ocidental. Aqui está a outra referência. E o Conselho Mundial da Paz mudou de Helsinki para Atenas, Grécia. Então mostra muito porque a Grécia foi tendo problemas sérios. Mas ainda era dirigido por Ramesh Chandra, presidente da KGB, um comunista indiano que na década de 70 exigia que todas as filiais nacionais do WPC iniciassem manifestações contra a guerra americana no Vietnã. Depois de 91, quando os Estados Unidos continuaram sendo a única superpotência, Chandra concentrou seu WPC em travar uma luta contra a nova ordem mundial. Pois é uma piada, mas isso é um faz de conta só, né? Então essa história da esquerda comunista contra a nova ordem mundial é porque a esquerda radical vai desaparecer. Da mesma forma como a direita nunca nem apareceu, né? Então, o que nós temos hoje é um novo sistema e os esquerdas radicais estão batendo as perninhas com relação a isso. Então, assim, essa também é uma boa caracterização da glasnost, que é a transparência, né? Que como esse agente da KGB explicou anteriormente, é um antigo termo russo para polir o governante, ou que seria a imagem do governante. Então, o que você tem nessa glasnost é mudar a cara radical. Foi feita uma mudança para parecer que Stalin não era tão mal, Khrushchev não era tão mal. E hoje está sendo feito o caminho inverso, porque naquela época eles queriam manter o comunismo em ação. Nos anos 70, 80, 90, nós tivemos grande ação, né, desses padrões todos no mundo inteiro. Veja como cresceu aqui o PT e por aí vai. E agora está sendo desmantelado. Por quê? Por isso que Stalin é ridículo, o filme, né, mostra isso, ele foi assassinado, tal. O Trotsky era um absurdo, né? A glasnost que precedeu a perestroika, exatamente isso, Elaine, né? Então toda essa mudança veio para manter por mais um tempo
e agora estão desmantelando porque agora vem uma nova ordem. Essa nova ordem foi plantando agentes de esquerda, como é o caso do Obama, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe de onde saiu. Os documentos dele eram todos mentirosos. A campanha dele era baseada em algo divino, né? Colocando assim, ele parece com o Ronald Reagan, ele parece com o Abraham Lincoln, ele parece com o Ted Roosevelt. E ninguém percebia que ele era um socialista, né? E que o trabalho dele era arrochar os Estados Unidos e criar uma esquerda forte para poder fazer o que eles estão fazendo hoje, que é causando um grande problema, né? E esse cara aqui, que é o Trump, é o bufão, como todo cara que se coloca como direita, ele faz parte do jogo, é meio campo. Todo esse jogo dialético está sendo feito para realmente deixar as pessoas cada vez mais confusas e aceitarem essa nova forma de socialismo, que é o que vai ser implantado no mundo. Aí, para fechar, só para dizer, a desinformação é tão grande que ninguém fala dos gulag, né? Eu ia clicar aqui, mas como o tempo já avançou 2 horas, ninguém fala dos gulags, que são os campos de concentração enormes da Rússia, que começaram, na verdade, pelos britânicos. O Império Britânico estabeleceu os campos de concentração na Guerra dos Boeres da África do Sul, e ali matou centenas de milhares. Aí Stalin estabeleceu os campos de concentração nos anos 30 e matou dezenas de milhões de pessoas. E o modelo do campo de concentração, obviamente nazista, veio depois, tá? E o número de mortos é muito inferior às dezenas de milhões. Então, essa desinformação dos gulag, essa informação apagada na história, né? A pessoa fala campo de concentração, nazista. Gente, essa história foi apagada. Tem nazista e tem muito mais russo. E tem os campos de concentrações da Grã-Bretanha, que ninguém fala nada. Mas tem alguma historinha que você encontra por aí, né? E muito mais. Então, ele diz aqui, o Ronald J. Hisslak, que é esse do livro Desinformação. Ele diz, vamos de uma vez por todas rejeitar a ciência marxista da desinformação. Toda a ciência de desinformação é comandada por eles, mas a cabeça não está neles, tá? Essa cabeça não é nem direita nem esquerda. Entenda isso. A cabeça que organiza isso não é direita ou esquerda. É quem quer o poder. É o cara do Big Brother. São os que eu me referi a eles nas citações que eu fiz logo no começo. Então, se você não lembra mais, depois que eu terminar, você volta lá e pega de novo, porque depois que eu termino, se a pessoa volta, ela consegue pegar muito mais, né? Então ele diz, vamos rejeitar de uma vez por todas a ciência marxista da desinformação, sua glasnost e sua necrofagia política, que tem sido usada de forma tão destrutiva ao longo dos anos para esmagar a liberdade e os países falidos. Vamos reconhecê-los pelo que são e expô-los com toda a sua força quando essas campanhas enganosas criam suas feias cabeças. Então, quem falou isso é um agente-chefe da KGB que está trabalhando para, novamente, destruir a esquerda radical, e é por isso que ela está tão visível hoje. Você está vendo tanta desinformação porque você tem que ver tanta desinformação para que você possa cair no nível 2 da enganação. Esse nível 2 da enganação é o novo socialismo que vem agora para o mundo inteiro, que é o socialismo totalitário da nova ordem mundial, tá? Isaac Asimov disse a seguinte frase: se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. Vou ler de novo. Se o conhecimento pode criar problemas,
Não é através da ignorância que podemos solucioná-los, né? E aqui tá uns livrinhos que vocês deveriam ler, que é sobre a nova ordem mundial. Eu já citei isso em um outro webinário. The Open Conspiracy, what are we to do with our lives? O que nós vamos fazer com a nossa vida através dessa conspiração aberta? The Open Conspiracy é a conspiração aberta, o que nós vamos fazer com as nossas vidas. E é incrível que ele escreveu isso, né? H.G. Wells fazia parte da turma, fazia parte dos escolhidos por eles para escrever coisas, e nesse livro ele escreveu exatamente os capítulos, são os capítulos que mostram todo o plano que está rolando a bola agora, né? O pessoal fala dos protocolos dos sábios do Sião, esse aqui tá mais ou menos no mesmo nível. E H.G. Wells, o pessoal fala, nossa, um grande escritor da turma deles. Diz assim, trechinho só que eu extraí pulando alguns pedaços. Estamos agora apenas começando a perceber a natureza dessas mudanças, a encontrar palavras e frases para elas e colocá-las no chão. E agora estamos começando a ver como essas mudanças estão conectadas e a obter as medidas de suas consequências. Estamos esclarecendo a mente deles que logo poderemos demonstrar e explicar aos nossos filhos em nossas escolas. Nós não fazemos isso no presente. Nós não damos aos nossos filhos uma chance de descobrir que eles vivem em um mundo de mudança universal. Quais são as linhas gerais sobre as quais essas alterações de condição estão acontecendo? Pois é, tá aqui a lista. Eu não vou ler isso, tá? Porque o tempo está bem estourado. Então, o segredo dos deuses, a verdadeira história da humanidade, faz parte do método da integração. Deixa eu sair aqui e voltar. Deixa eu tirar aqui a página. Deixa eu abaixar aqui e trazer de volta aqui, aonde estou. Aqui. Peraí, que demora um pouquinho para eu me achar aqui. Câmera, achou! Deixa eu passar para cá, é um tal de tira de uma tela, passa para outra tela, né? É um monte de coisa. E é isso, gente. Eu falei um monte de coisa, mas se você prestou atenção, e principalmente se você é meu aluno, se você tá no método da integração para alinhar sua mente, que é o curso que alinha você, tira você dessa bagunça, de um monte de blá blá que o povo fica falando, que vem vindo salvadores, os ETs que vão vir salvar, e toda hora alguém me fala, eu tenho certeza que você é um ET, Maria, tá certo, é em outra realidade. Nessa realidade, eu sou uma mulher que fica sentada nessa cadeira, 12 horas por dia, trabalhando, para colher informações, comprando livros sem parar. Não tem um dia que eu não compre 4 livros. Eu consigo ler um livro em um dia. Graças a Deus, tá? Então, assim, eu junto dados e tenho uma memória de elefante. Então, eu lembro onde tá o quê. Aí eu volto lá e eu expando. Eu posso não lembrar detalhes, mas eu sei onde tá. Então, o fato de eu saber que aquela informação existe, eu saber onde tá, me dá a chance de eu ligar os fatos. Eu vou lá, trago de volta e eu acho. E depois tem umas coisas, talvez, meio transcendentais, que é a sincronicidade, é verdade. Quando eu vou buscar, aparece na minha frente. E vem muito mais. E a velocidade com que isso aparece, se fosse outra pessoa, se assustaria um pouco. Mas é que eu criei isso. Porque é o meu best excitement. Saber, entender, ver o jogo, é o que me deixa feliz, né? É o que me torna capaz de lidar com isso e não me sentir uma idiota na mão deles, tá? Então, se eu não consigo sozinha, nós conseguimos juntos. O que eu estou fazendo é chamando vocês. Vamos juntos, mas do jeito, sem informação, sem correlação na mente, sem trabalhar o seu cérebro, sem transformar a sua mente, você não vai conseguir. Desculpa, mas não vai. Porque é necessário um banco de dados para que você possa fazer isso. E eu juntei tudo isso para você e empacotei de uma forma que eu não estou te dizendo essa é a única verdade. Eu não estou fazendo isso.
Eu estou te mostrando fatos. Estou questionando fatos. Como eu fiz hoje, eu questionei esse cara, um dos livros, questionei, dei razão para o outro, né? Mas eu vou jogando esses dados e a sua cabeça vai se transformando. Você vai tendo banco de dados. Essa é a vantagem.